Olá, pessoal, tudo bem? Sou Ayrton Rocha, mais uma vez com Fora do Ninho Brasil, onde a sua experiência é a nossa viagem. Pessoal, lembrando, se você conhece alguém, parente, amigo que teve experiência fora do Brasil, entre em contato com a gente para a gente agendar para contar a história dessa pessoa aqui no canal. Não esqueça de dar um like, acionar o sininho de notificação. Hoje nós vamos para os Estados Unidos, especificamente para o estado da Flórida. E quem vai contar mais sobre a Flórida, a história de imigração, é Nayara. Super gente boa e super simpática. Nayara, seja bem-vinda, querida. Muito obrigada, eu agradeço o convite, espero compartilhar a minha história e poder motivar mais pessoas, quem tem um sonho de vir para os Estados Unidos, principalmente trabalhar de forma legalizada. Seu nome completo, de onde do Brasil você é e o que você fazia no Brasil antes de imigrar. Meu nome é Nayara Pereira, né? Sou da Bahia, nascida apenas, mas com menos de 2 anos de idade eu já estava em Minas Gerais, então eu fui criada totalmente em Minas Gerais, todos os meus costumes são mineiros, minhas preferências de culinária, de comportamento, tudo é de Minas mesmo. Eu sou advogada, eu desde criança sempre sonhei em ser professora, mas como é a realidade do nosso país, nós sabemos que professor não é muito valorizado, então com a inteligência que eu tinha na minha infância, na minha adolescência, eu já sabia que talvez eu ser somente professora não seria o suficiente para dar uma vida melhor para minha família, dar uma vida melhor para mim mesma. Eu sou de família muito pobre no Brasil, morava em periferia de Contagem. Sim, eu morava numa casa que quando chovia mais dentro de casa do que fora, então eu sempre cresci com esse intuito de ajudar minha mãe a reformar aquela casa. Então, um dos meus primeiros salários, quando eu tinha 14 anos de idade, quando eu trabalhava no comércio, foi para reformar a casa da minha mãe, e eu fiz isso com muita alegria. E aí, quando eu descobri que eu ser professora talvez eu daria uma vida tão melhor para minha mãe e também para mim, resolvi fazer direito, fiz direito na PUC, fui bolsista da PUC, através das minhas notas, que eu consegui entrar para um programa do governo, e fiz direito. Assim que eu formei, montei um escritório com meu amigo, e todas as vezes que eu fazia atendimento, eu me via dando aula para os meus clientes. Inclusive, meu sócio falava comigo: nossa, por que você está demorando tanto com os seus clientes? Eu preciso ensinar para eles esses processos. E os clientes sempre vinham em mim porque eles gostavam de aprender sobre o processo dele e saber informações, não só jurídicas, não só daqueles termos que nós, advogados, acabamos falando sem perceber. Acabava ensinando para eles. Foi aí que eu comecei a fazer a minha primeira especialização, fiz uma pós-graduação de Direito Criminal, porque grande parte dos nossos clientes da periferia era do crime, então a minha primeira especialização foi essa. E aí, com esse intuito de ser professora também, fiz um mestrado no Brasil de Direitos Humanos, intervenção política, e aí concluí também como bolsista em uma faculdade em Minas Gerais. E aí, desde então, comecei a lecionar aula, ministrei aula e até hoje eu concilio advocacia com ser professora, e o que eu mais orgulho de ser é professora. Que bacana! E todo esse tempo você estava atuando em Minas Gerais, né? Na verdade, eu atuava no Brasil quase que inteiro, né? Porque eu fazia, após essa sociedade com meu amigo, eu comecei a fazer a assessoria tributária, criminal para algumas empresas. Então, eu viajei grande parte do Brasil, assim, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, prestando consultoria empresarial, né? Eu fazia um serviço compliance de fazer adequação de normas jurídicas à norma das empresas, analisar contratos, fazer planejamento tributário. Empresas multinacionais, eu fazia convenções internacionais. E aí, no final de 2016, eu comecei a fazer uma parceria com um escritório aqui nos Estados Unidos. Foi aonde que eu tive esse intuito de vir para os Estados Unidos, mas antes eu fui para o Canadá. E aí eu comecei a estudar o direito internacional e migratório. Foi aonde eu também iniciei os meus estudos aqui.
e ministrei algumas aulas aqui também de direito internacional e migratório, e desde então é o que eu faço. Concilio a minha vida de advogada com professora. Então, sua história de imigração começou com essa parceria que você fazia com contato nos Estados Unidos. Quando eu fazia essas consultorias empresariais no Brasil, algumas empresas eram multinacionais, né? Então eu tive contato com advogados americanos e esses advogados americanos se interessaram para o meu serviço, se interessaram porque com o trabalho que eu executava nas empresas, e eles começaram a me chamar por convenções. Aí eu comecei a vir por convenções, comecei a fazer parceria com outros escritórios também. Cheguei uma época a trabalhar com mais de 13 escritórios ao mesmo tempo, assim, fazendo parceria, fazendo conexões com empresas daqui dos Estados Unidos e fora dos Estados Unidos também. E aí foi aonde que eu comecei a ter interesse para direito imigratório, direito internacional aqui dos Estados Unidos, e é da onde eu iniciei a minha imigração. Então, eu comecei a minha imigração já projetando trabalho. E aí eu fiz o meu processo imigratório, né, baseado em emprego, através da minha profissão, com as habilidades excepcionais que eu já executava no Brasil, né, utilizando as minhas experiências profissionais do Brasil, aonde eu tive o êxito. E aí, quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu me deparei com tantas pessoas que chegavam aqui e não sabia como imigrar, não sabia como morar nos Estados Unidos. Eles queriam morar nos Estados Unidos, mas buscavam um visto de turista, buscavam um visto de estudante, ou achavam que só migraria se casasse com um cidadão americano. E eu encontrei com muitas pessoas que perderam status, chegaram aqui como turista, não sabia, e acabaram ficando ilegais por falta de conhecimento. Foi aonde que eu tive esse interesse de ajudar mais pessoas. E aí eu fui desvinculando desses escritórios que eu tinha parceria, né, por uma questão ética, eu não podia fazer esse tipo de trabalho que eu faço hoje de forma autônoma, porque eu tinha vinculações com o escritório, e tinha muitos escritórios que tinham uma visão diferente da minha, né, talvez não quisesse ensinar tanto, e muitos deles também não tinham um foco tão, assim, filantrópico, tão de auxiliar as pessoas. Enfim, respeito, tenho grande admiração por todos os escritórios que eu trabalhei, tenho amizade com todos eles lá, nada de ingratidão aqui, sou muito grata a eles, mas são visões diferentes, e aí, nesses 2 anos, assim, eu comecei a investir mais nisso. E na rede social tem um pouco menos de 1 ano que eu comecei a divulgar esse tipo de trabalho que eu quero fazer, que é ensinar as pessoas sobre o visto imigratório, porque grande parte das pessoas que buscam o visto de turista vem para imigrar, e outra parte não consegue a aprovação no visto de turista exatamente porque tem o perfil de imigrar. E o agente do cônsul, né, o agente consular, acaba percebendo e nega seu visto. E essa é a minha intenção, de fazer com que as pessoas tenham acesso a essas informações, porque essas informações, inclusive, são públicas. No site do USCIS, os Estados Unidos especifica, atualiza todas as semanas, todos os meses, quais são os vistos mais demandados, quais são os países que estão solicitando mais green card, qual o tipo de visto que está disponibilizado ou não. E os brasileiros, infelizmente, não conhecem disso, não têm acesso, por falta de informação mesmo. É verdade, isso é verdade. Eu mesmo não tenho conhecimento de muito do padrão, né, do geral, que é visto de estudante, visto de turismo, não é? De outro tipo de visto, realmente, particularmente, eu não tenho conhecimento, assim, dos tipos que tem, e são bastantes, né? São quantos? São mais de 187, porque 187 são para aplicantes principais. Mas cada aplicante principal, ele gera dependentes, né? Filhos, cônjuges, se for petição familiar, irmãos, pai, filhos também, e seus antecedentes ou descendentes. Então, cada visto de um aplicante principal, ele gera outros dependentes, e os dependentes têm vistos também com numerações diferenciadas. Então, por isso que a gente fala mais de 187, porque desses 187 pode duplicar, triplicar e assim vai. Você então, chegou são grandes oportunidades. Desculpa? Pode então, falar? são grandes oportunidades para a pessoa que quer emigrar ou viver aqui nos Estados Unidos por algum tempo ilegal,
mas que há essa oportunidade. Eu conheci pessoas aqui que tinham um visto não imigrante de estudante, né? Ele estava como estudante, essa pessoa, há 8 anos, porque não conhecia como imigrar. Então, quando a gente entrou em contato, né, no escritório, eu conversei com ele, ele tinha um perfil para imigrar, conseguiu a aprovação e hoje ele tem um green card, já está prestes a fazer a cidadania dele aí, a naturalização. Mas, assim, durante 8 anos ele não conseguiu esse acesso que para mim é tão simples e poderia ser simples para todo mundo, porque é só clicar no site. O site você consegue traduzir para o português, quem não tem proficiência no inglês. E mesmo se não pudesse traduzir, pode jogar no Google Tradução, no Google Tradutor e conseguir fazer as traduções. Então, o acesso está aí. Se a pessoa buscar, ela vai conseguir encontrar a melhor alternativa para ela fazer a imigração para os Estados Unidos de forma legalizada. Você chegou nos Estados Unidos, então, já com emprego garantido. Você já tinha casa, lugar para ficar? Como que foi sua chegada? Você chegou nos Então, eu Estados tinha, Unidos direto? como eu tinha esses contatos, né? Então, já fui fazendo um ciclo de amizade aqui nos Estados Unidos. E eu tinha uma grande amiga também, que ela é irmã de uma amiga que estudou comigo, que ela já morou aqui muitos anos, morou durante 12 anos, e depois já tinha voltado para cá. E ela morava no norte, mas eu não tinha intenção de vir para o norte, né? Eu tinha parceria no escritório na Califórnia, em New Jersey, Nova York. Mas aqui na Flórida eu não tinha nenhuma parceria, assim, e o meu intuito era vir para a Flórida. E essa amiga minha estava com o intuito de mudar para a Flórida. Aí eu estava ainda adiando essa questão de imigração, ainda tinha que planejar algumas coisas, aconteceram algumas coisas na minha vida pessoal, comecei a ainda adiar muito. Aí depois, quando a minha amiga resolveu mudar para a Flórida, aí sim eu tive mais intuito de vir. Aí foi quando eu vim, foi ela que me recebeu aqui na Flórida, e aí desde então eu tô aqui. E você imigrou, qual ano foi? 2017? 2017 eu iniciei a isso. Tá, entendi. E como que foi a sua primeira vez pisando no solo americano? Me fala a sua experiência. Nossa, a primeira vez eu fiquei encantada. Eu estava achando que eu estava num filme americano, assim, parecia que eu estava num seriado americano. Na época, eu estava acompanhando eu estava acompanhando um seriado, Hot Girl Way, não sei se você já ouviu falar, ele é de uma série que tem advogados, né, e algumas partes foram filmadas na Califórnia, tem partes em Nova York, então, quando eu cheguei em Nova York, aí quando eu cheguei lá, eu pensei, meu Deus, tudo parece um filme isso aqui. Nossa, eu fiquei encantada, encantada. Naquele dia eu tinha decidido morar nos Estados Unidos, mas aí eu preferi fazer um planejamento melhor, não chegar com um visto só de trabalho sem ser de imigração, porque também existe um visto de trabalho sem ser imigratório. E aí eu preferi fazer todo o processo imigratório antes de estar definitivamente aqui em solo americano. Então, é tudo diferente, né? Você acha tudo diferente. Você já falava inglês? Assim, o meu inglês era bastante acadêmico, né? Assim, eu cheguei aqui ainda achando que eu falava igual um robô. Eu te confesso que ainda hoje eu ainda acho que falo igual um robô, assim. Os cursos que eu fiz no Brasil, e eu acho que a grande maioria dos cursos de inglês no Brasil, eles são muito focados no inglês britânico, né? Eu acho que Tá. hoje em dia pode ser que esteja mudado um pouco mais, que seja focado mais no inglês americano, mas assim, eu senti um pouco de diferença. Eu cheguei aqui falando Harry Potter, water, tudo com T, e o inglês americano eles não usam o T, né? Eles trocam pelo R. Então eu achava que eu começava a falar igual um robô. Mas aí eu fui convivendo, né, com os americanos, e aí eu fui começando a mudar o jeito de falar. Mas ainda tem ainda os dialetos regionais, né? As pessoas que aqui na Flórida, por exemplo, misturam muito o inglês com o espanhol, porque aqui fala muito espanhol. E aqui tem muito brasileiro também. No escritório, por exemplo, a gente quase não fala inglês, a gente fala mais português. Só quando a gente faz algum atendimento assim que tem algum americano. Mas no norte, sei lá, em New Jersey, Nova York, Vermont, eles falam, praticamente não falam espanhol. Então lá eu tenho uma sensação que o inglês lá é um pouco mais
dentro do que está na escrita, assim, é mais de forma mais correta do que quem está aqui na Flórida. Essa é a minha sensação. Não estou querendo desfazer de quem é nativo aqui da Flórida, mas aqui na Flórida mistura muito. Sempre quando eu vou nos lugares assim, eu começo a falar inglês, aí a pessoa vai e continua, termina a frase em espanhol. Aí eu até pensava que é porque assim, nossa, meu inglês deve ser muito ruim, né? Eu teve muito sotaque latino, porque as pessoas, eu começo a falar inglês, a pessoa termina a falar espanhol, achando que eu falo espanhol, né? Porque aqui nos Estados Unidos, grande parte das pessoas, dos americanos, as pessoas que estão aqui, acham que o Brasil fala espanhol. Eles têm certeza que o Brasil fala É espanhol. um país hispânico, Eles acham um absurdo. Português? Do you speak Portuguese? Aí eu disse, yes! I speak Português, mas tipo, até eles entenderem que a gente não, é da América Spanish. Latina, mas mesmo assim a gente foi colonizado por Portugal, e por isso que a gente fala português, e o nosso português não tem nada a ver com o português de Portugal, é outro português ainda. Até explicar para eles é mais difícil, então eles acham que a gente fala espanhol. Mas aí, né, eu achando que eu falava muito mal o inglês, eu disse, nossa, eu tenho que treinar mais essa pronúncia, porque eu acho que eu tô com muito sotaque latino. E aí aí depois disso, né, saí algumas vezes com alguns americanos lá, nativo aqui dos Estados Unidos, da Flórida. E aí eu percebi que nesses mesmos lugares que eu ia e que essas pessoas começavam a falar inglês, depois finalizavam com o espanhol, então misturavam espanhol e inglês, eles faziam isso também com os americanos nativos. Aí eu fiquei até mais tranquila. Eu falei, ainda bem, não é o meu inglês que é ruim, é eles que têm esse costume mesmo. Então aqui Sim, eles misturam tudo: portunhol, português, espanhol, inglês, e vai misturando, porque aqui na Flórida realmente tem muito imigrante. Então mistura todos os idiomas. e a Flórida é muito procurada pelo clima, né? O clima é um clima tropical na Flórida, né? Sim, é um clima muito parecido com o nosso país, tem muitas praias. E os parques também, né? Os parques das Disney estão aqui, os maiores parques do mundo estão aqui. Então, não é só os brasileiros que buscam a Flórida como refúgio, mas o mundo inteiro está de olho na Flórida, porque a Flórida é o cartão postal dos Estados Unidos também, né? Porque tem outros cartões postais dos Estados Unidos, mas são lugares pontuais, né? Como a Nova York, que é a Times Square, uma avenida só, né? Tem o estado todo, uma única avenida é o ponto turístico. A Estátua da Liberdade, um único lugar. Aqui na Flórida, não. Tem praia em toda a costa, tem parques espalhados no estado inteiro. Então, tem muito programa de turismo aqui. Então, por isso que as pessoas vêm, então, o mundo inteiro tá de olho na Flórida. Americanos que tem sempre um planejamento de vir para a Flórida quando aposentar ou quando tiver uma estabilidade. Então, a gente vê muitas pessoas do norte vindo para cá também para aproveitar disso, né? As pessoas quando aposentam, quando conseguem ter uma estabilidade financeira melhor, vêm para cá também. Como foi sua primeira vez visitando os parques? Qual foi o primeiro parque que você visitou? Nossa, foi maravilhoso, meu Deus. Quando eu cheguei no aeroporto, eu achei que ia vir um Mickey me abraçar, assim. Eu achei que a cidade era temática. Eu sou de Minas, né, por criação, e lá tem uma cidade que chama... Ai, gente... que tem os ETs, né? Varginha. Tem uma cidade que chama Varginha. Varginha. Nossa, essa cidade há muito tempo, até esqueço. Varginha. Lá tem, e ela é tudo temático. O sinal do trânsito é um formatozinho de disco voador, de um ET, os supermercados. A cidade é toda temática de ET. Aí, tipo, acho que eu fiquei com isso na cabeça. Eu pensei assim, eu vou chegar no aeroporto, vai ter um Mickey lá me abraçando, vai ter tudo formato de Mickey. E não tinha nada disso. Mesmo porque a Flórida não é só a Disney. A Disney tem faz grande parte da história daqui, é um ponto turístico também muito importante, mas tem muitos outros parques tão melhores do que a Disney também. Só que a Disney tem toda essa magia, né? Então, eu cheguei achando isso. Aí, dentro dessa mesma semana, fiz o passe da Disney. E no dia que eu fiz o passe, eu queria ir no Magic Kingdom, que é aquele lá do Castelo das Princesas, né? Meu sonho encantado de criança. Só que eu não podia, eu fui de manhã, não podia entrar nesse parque antes de 2 horas, para quem tinha feito o passe naquele dia, porque tem todas umas regras e tal.
Aí eu fiquei mó chateada. Aí eu fui no Animal Kingdom, que é onde tem os animais, o parque de animais da Disney, né? Então, o primeiro parque que eu conheci da Disney foi o Animal Kingdom, onde aí eu fui via o Avatar, aquela cidade do Avatar. Aí tem várias cidades lá, representantes de alguns países, a África, Cuba. Não tem Brasil, mas tem vários países que representam, tem vários espaços, decorações, brinquedos, cidades, né, representativas de um país. Muito bonito lá, lindo. E aí, na parte da tarde que eu fui pro Magic Kingdom, e aí quando eu cheguei, tava tendo a parada, que é um desfile das princesas, que passa pelas avenidas lá do parque. Não, muito lindo, assim. É um sonho encantado, assim. Depois que eu já fui muitas vezes, hoje, assim, eu acho que não é um shopping a céu aberto, vamos dizer assim. E Mas são para vários quem nunca parques, foi, né? E são vários parques, né? são 5. Da Disney são 5. Mas tem muitos outros. Tem SeaWorld, tem... Não, tem muitos parques aqui. Muitos parques. Parques aquáticos, parques naturais, springs. Não, tem muitos parques que concorrem com a Disney, que são também. Tem o Universo também, que é muito atrativo também. Quando eu fiz até uma figuração de filme na Universo uma vez, de um filme que vai ser lançado na Globo. Eu acho que o nome é Orlando, não lembro. Fui convidada para ir fazer essa participação e fiz. Eu acho que é o ano que vem, em março, que vai estrear esse filme. Então, muito Ai, lindo que também lá. bacana! É. Legal! Não esquece de fazer uma live aí quando lançar, fazendo a propaganda, anunciando, chamando a gente para assistir. Ah, sim, claro, com certeza. O meu papel era de advogada turística, mas tudo bem. Então, hoje em dia, você atua como advogada é, na área de imigração? Como que é? Me explica, por favor. Sim, sim. A minha especialização é baseada em emprego, né? Mas, assim, as demandas ainda são bastante grandes para outros tipos de solicitações imigratórias, não só de emprego. Então, o meu escritório atua também em outros tipos de imigração, como familiar, qualquer outro tipo de imigração, ou talvez não imigração, mas só uma solicitação de regularização de status não imigrante aqui para os Estados Unidos, mas a minha especialização é Direito Internacional e Imigratório baseada em emprego para profissionais qualificados, assim como eu. O mesmo procedimento que eu fiz é o procedimento que eu ensino as pessoas a fazerem. Eu estou com uma turma aberta, ela deve fechar esse final de semana. B2NW School é uma comunidade onde a gente se ajuda, né? Claro, eu lidero lá com os meus conhecimentos jurídicos, quando toda a parte imigratória processual, mas é uma comunidade onde as pessoas trocam informações de como propor para os Estados Unidos um negócio ou um plano profissional através das suas qualificações profissionais. Essa imigração baseada em emprego é uma imigração, infelizmente, para o Brasil, pouco conhecida. As pessoas acham que tem que ter experiência extraordinária para conseguir essa imigração, e não é verdade. Nós já fizemos processo de esteticista, já fizemos processo de cabeleireira, já fizemos processo de pedreiro, já fizemos processo de cuidadora de idosos. Então, assim, não precisa ser um profissional altamente qualificado ou que tenha graduação. Claro, a gente já fez de engenheiro, de advogados, de cientista, né? Professor universitário, profissionais que são também gabaritados, mas assim, esse tipo de imigração não é só especificamente para esse tipo de profissionais. Esse tipo de imigração ela é válida para quem tem habilidades excepcionais, que vem se qualificando ao longo da sua carreira e consegue provar para os Estados Unidos que ele está bem posicionado na carreira e que ele é capaz de executar um trabalho de excelência aqui nos Estados Unidos. Essa a minha missão, de passar para os brasileiros que são profissionais qualificados, porque normalmente a gente começa a trabalhar com 13 anos, né? Quando chega a idade de 35, 40, a gente já tem 10 anos de experiência em alguma profissão e já se qualificou também nisso.
Então, o nosso país são de profissionais qualificados. E é por isso que eu me especializei nessa área para ajudar o meu país a entender que os profissionais que estão lá no Brasil e esses profissionais que têm o sonho de morar nos Estados Unidos é possível. Bacana, muito legal você atuar nessa área de esclarecimento, né? Porque as pessoas realmente têm um conhecimento muito limitado, muitas vezes só porque a visão que os YouTubers falam, né? Eu fico com antipatia de vezes YouTube comprando carro zero e é possível, sim. Aqui é um país da oportunidade, o acesso a produtos de melhor qualidade, a tecnologia. É verdade, realmente é bem mais acessível que no Brasil, em questões de valores, em questões de acesso mesmo. Aqui qualquer um tem acesso os mesmos produtos, as mesmas qualidades de vida. Não é igual no Brasil, que é tudo tão diferenciado, quem é pobre, quem é rico, né? E aqui nos Estados Unidos não tem essa diferenciação, então realmente é possível. Mas eu fico preocupado para quem não tem o status imigratório, não se preocupa com isso e se preocupa em fazer esse patrimônio todo para mostrar para a internet, ou talvez para ter esse sai de uma vida muito de escassez no Brasil, chega aqui tem acesso a tudo isso e acaba deslumbrando. E eu sempre falo para as pessoas que o melhor é fazer um planejamento imigratório. Se você já tem um visto de turista e quer arriscar vir para os Estados Unidos com visto de turista e fazer uma imigração aqui, tudo bem. Isso é possível, os Estados Unidos te fornece essa possibilidade, isso pode ser legalizado, não há nenhuma irregularidade quanto a isso, mas há sim um preço a se pagar, né? Você ganha em dólar, mas você também paga em dólar, e o preço imigratório aqui dos Estados Unidos não é barato. Como que está hoje em dia? Eu vi o pessoal reclamando depois da pandemia, aumentou muitas coisas, aumentou muito o custo de vida. Você percebeu isso? Não, eu acho que o custo de vida aqui na Flórida é um pouco mais baixo do que em outros estados, né? A mão de obra aqui também é um valor mais baixo, acho que talvez pela demanda, né? Aqui tem muitos imigrantes, então a demanda de mão de obra também é alta e a oferta também de mão de obra também é alta, então acaba isso diminuindo os valores. Mas eu não tenho percebido que tenha aumentado, assim, não. Eu acho que o contrário, porque quando se falou muito nessa lei anti-imigrante, muitas pessoas foram embora. Né, pessoas que não buscaram informação, ou que talvez optaram mesmo em não passar por isso, acabaram saindo do Estado. E talvez por isso pode fazer o contrário, pode fazer os aluguéis abaixarem, os produtos no supermercado também abaixarem, assim. Eu tenho visto mais oferta de trabalho em locais que eu vejo, assim, solicitando, né? Solicitando vaga, falando de vaga de emprego, work compensation, né? Alguma coisa nesse sentido, assim, eu tenho visto mais, assim, solicitação de trabalho. Mas em questão de valores, assim, ainda não. Mas se isso acontecer, eu acho que vai ser o contrário. Eu acho que vai abaixar em vez de aumentar. Você teve muito contato com americanos nativos, né? Sim. Você achou que você sofreu algum preconceito por ser brasileira, não ser americana? Ou você foi a recepção de boa? Você chegou a sofrer algum preconceito aí? Você percebeu isso? Sim. Assim, aqui na Flórida nem tanto, porque aqui na Flórida tem muitos imigrantes, assim, né, que as pessoas descobrem que eu sou advogada, o tratamento é um pouco mais diferenciado, assim, mas antes de descobrir que eu sou advogada, assim, eu acho que na verdade, eu não acho que seja exatamente um preconceito de que não gostam de imigrante. Porque os americanos eles têm um modo de viver muito diferente do nosso. Eles não são muito afetuosos, eles não são muito carinhosos. Numa fila de supermercado, por exemplo, você não vai ver um americano atrás de você numa distância que a gente ficaria do Brasil, assim, um atrás do outro, assim, próximo. Você vai sempre ver um americano distante, assim, pelo menos um passo a distante ou mais. Para estacionar a mesma coisa. Se você está tirando o seu carro de uma garagem ou de uma vaga, você vai saber se quem tá no motor, quem é o motorista que está esperando a sua vaga ou que está esperando a sua passagem, é um americano ou não, pela distância dele. Se ele estiver bastante longe do seu carro, ele é um americano. Se não, você pode saber que ele é um imigrante, principalmente se ele for latino. Então, aqui na Flórida, não percebo tanto essa diferença, esse preconceito,
porque há muitos imigrantes, mas já teve situações das pessoas não terem tanta paciência, assim, por saber que eu era imigrante, né? Antes de saber, por exemplo, que eu era advogado. Mas eu percebi mais preconceito, assim, de nativos no norte. O estado que eu fui, em Vermont, que é divisa com o Canadá. Lá, sim, lá não tem imigrante. Lá é só nativo mesmo. E nativos ou canadenses, né? Americanos ou canadenses. E, assim, lá eu percebi que havia um certo preconceito, assim. É porque o nosso país tem uma fama muito grande de vir pelo México, né? Até pela essa falta de informação sobre visto. Então, até as pessoas saberem que eu era legalizada, que eu sou advogada, né, que tem toda essa história, assim, aí eles, até saber disso, assim, eu percebia que existia um certo receio, assim, de conversar comigo, de ter algum tipo de tratamento, assim, comigo. Então, não adianta a gente criar uma expectativa muito além disso, né? Porque, afinal de contas, a gente está num país que não é nosso. A gente está vivendo num espaço que não foi... A gente não nasceu aqui. Então, a gente vai ser sempre tratado como imigrante. Eu posso ser advogada, posso ser médica, posso ser engenheira, pode ser um pedreiro, pode ser uma faxineira, pode ser quem for. Nós somos imigrantes. Então, tem aqueles americanos que tratam os brasileiros com muito respeito por a gente ser imigrante e estar ajudando a construir esse país, mas uma minoria ainda acha que a gente está aqui roubando o trabalho deles, roubando os benefícios deles, usando os programas do governo deles, que vieram pelo México, tá aqui de forma violenta. Então, tem essa parcela de pessoas também. Então, sim, eu já sofri preconceitos aqui, sim. Um deles foi quando eu fui tirar minha carteira de habilitação, que a moça, nossa, pediu tanta documentação achando que eu era irregular, porque aqui na Flórida não pode ter habilitação quem é ilegal, é irregular. Uhum. Então, naquele momento ali, assim, embora ela estava fazendo o trabalho dela, estava tudo certo, mas, assim, eu percebi que existia um pouco de preconceito. E aqui na Flórida também tem DMV, que é como se fosse o Detran no Brasil, e as unidades são unidades separadas. Tem as unidades que são para cidadãos americanos e tem as unidades para não cidadão. Aí eu já percebo que existe uma certa diferenciação, um preconceito, porque estaria separando, já que a carteira é idêntica. A carteira de motorista Sim. é idêntica para dirigir no país. Tipo, qual que é a diferença? Então, esse tipo de coisa, assim. Fora isso, eu Então, vivo normalmente, aqui, em qualquer outro estado. porque, na verdade, começa a conversar, falar, essa moça é imigrante, será que ela sabe do que ela está falando mesmo, né? É, Não, então, eu sou advogado. Ah, tá, então ela sabe do que ela está eles falando. perguntam, o que você trabalha com o que aqui? Aí eu falo, eu sou advogado no Brasil e aqui nos Estados Unidos. Aí eu percebo que muda um pouco o tratamento. Mas eu não Uhum. chego falando, eu sou advogada. Eu faço, né? Eu vou nos lugares fazer o serviço que eu quero fazer. Por exemplo, tirar essa carteira, quando eu fiz a carteira, quando eu preciso de um atendimento médico ou qualquer coisa nesse sentido, algum serviço. Eu mudei há pouco tempo, aí quando eu fui fazer também a solicitação da ligação da energia, e aí ela, né, pediu toda a minha documentação também. E aí eles sempre perguntam qual que é a sua profissão. Aí quando eu falo, eu sou advogada no Brasil e aqui nos Estados Unidos. Aí as pessoas já me tratam com um pouco mais de respeito. E uma coisa que me bateu uma curiosidade aqui agora, e eu queria que você tirasse essa dúvida. Como que foi o seu processo de validação do seu diploma? Porque você veio advogada do Brasil e você atua aí também. Como que foi esse processo? Eu fiz do Brasil, né? Academic Evaluation. Eu fazia mestrado no Brasil, aí eu fiz um sanduíche, como se fosse uma parte aqui, disciplinas aqui e disciplinas do Brasil. E aí a própria faculdade já faz esse serviço, então eu não precisei fazer processo De via validação. vestibular ou processo via imigração para validar o diploma. A própria faculdade na qual eu era matriculada no mestrado já fazia esse serviço, né? Porque grande parte dos alunos lá já vinha com esse intuito
de atuar no mercado internacional e o meu também era. Então, foi bem tranquilo, assim. Agora, essa imigração baseada em emprego, muitas pessoas acham que tem que ter a validação do diploma, e, na verdade, não é obrigatório, porque mesmo que advogados, médicos, dentista, engenheiros, necessita de uma validação, claro, para atuar aqui nos Estados Unidos, tem que ter a licença, fazer uma prova para atuar aqui nos Estados Unidos. A imigração baseada no emprego, ela pode ser feita por um profissional assim, que precisa de uma validação, mas antes de fazer a validação, ele tem que ter um número do social. E para ter esse número do social, ele tem que ter uma imigração baseada em emprego. Então, as pessoas acham que primeiro tem que fazer a validação para depois fazer a imigração. Mas, na verdade, não, porque os órgãos de licenciamento, como, por exemplo, o BAR, que é de advogado, de engenheiro, de médico, que seja, eles vão pedir esse número. E para ter esse número, tem que ter uma permissão de trabalho. Então, tem gente que inicia lá o procedimento de validação do diploma, tem que parar com o processo, porque não tem o número ainda, que é como se fosse um CPF no Brasil, para depois fazer o processo migratório. E aí, quando tiver o processo migratório, tem um número. Então, são questões assim, de detalhes que fazem toda a diferença. Porque se a pessoa fizer só a validação, não vai resolver. Mas se ela fizer o processo migratório dela, pelo menos ela já pode trabalhar aqui nos Estados Unidos no que ela quiser. Ela pode ser assistente de um profissional da área dela, americano, por exemplo, e aí, posteriormente, fazer esse procedimento todo de validação, de prova, se necessitar, né, dos órgãos de licença da sua profissão, e aí, então, atuar na sua profissão até com uma experiência a mais, porque ela já vai ter sido uma assistente de um profissional da área dela. Porque o contrário ela não vai conseguir. Só a validação do diploma, ela não vai conseguir trabalhar nos Estados Unidos. Para trabalhar nos Estados Unidos, precisa dessa permissão de trabalho, que só a imigração baseada em emprego pode solicitar. Então, no caso, um médico, se ele for morar, não sei o visto, um visto que deu a permissão para ele morar aí, mas ele chegou nos Estados Unidos. No caso dele, ele tem que entrar aí com todo o processo de validação do diploma dele para ele atuar, se ele não tem uma imigração de trabalho, né? Agora, se ele tiver uma imigração de trabalho, olha eu querendo fazer pergunta complicada. Não, eu entendi. Mas, na verdade, não. A imigração de trabalho dele é uma coisa, a validação de diploma é outra. Se ele quiser vir para os Estados Unidos e ser um assistente de um médico, como assistente, ele pode trabalhar, ele pode fazer uma migração baseada em trabalho, em emprego, e ser um assistente de um médico, e aí sim iniciar o processo dele de validação do diploma. O órgão da educação vai falar para ele assim: ó, para validar seu diploma, você precisa estudar mais 6 meses, mais 9 meses, mais 1 ano, mais 2, que seja. Ou talvez não, tá tudo certo, todas as matérias foram validadas, você não precisa estudar, você só precisa fazer uma residência, enfim, alguma coisa nesse sentido. Aí ele já está com a permissão de trabalho, ele já tem uma renda em dólar, ele já está trabalhando, ele já tem residência permanente nos Estados Unidos, ele não tem nenhuma ilegalidade. Ele pode trabalhar normalmente. Agora, se ele quiser fazer um outro caminho, ele vai ter a validação do diploma dele. Aí, se os Estados Unidos falar com ele assim, você tem que estudar 6 meses, ele pode vir para os Estados Unidos com um visto de estudante, que não é imigrante, fazer esse período estudantil. Nesse período estudantil, ele pode conseguir o OPT, que é uma permissão de estágio, que ele pode estagiar, né, na faculdade ou em algum hospital e fazer esse processo também, mas ele não tem a imigração, ele não tem green card, ele tem uma permissão de trabalho de estudante, que tem um prazo de validade também. Então, para mim, é um processo muito mais demorado, porque isso aí ele vai gastar, no mínimo, uns 2 anos e meio, sem ter o green card. Agora, se ele fizer o processo imigratório baseado em emprego, com as qualificações profissionais dele, ele pode propor para os Estados Unidos ser um assistente de um médico, chegar nos Estados Unidos já com um green card, com toda a permissão de trabalho dele, tudo, e aí sim ele pode estudar, fazer a validação dele, já tendo o green card, poder ir, vir no Brasil a qualquer momento, ter a liberdade que se tem de quem é um residente permanente. Então, eu acho um processo mais fácil
de se cumprir quando se inicia com a imigração baseada no emprego para quem tem a disponibilidade de ser um assistente, porque grande parte desses profissionais são muito vaidosos, nem sempre eles estão dispostos a ser um assistente, mas quem tem essa disponibilidade seria uma boa ideia. Então, é isso que eu estava pensando. Na hora que você estava falando, eu estava pensando, eu falei, um médico que já trabalha, já atua no Brasil, ele querer ser assistente é complicado, né? Nós estamos falando de pessoas são vaidosas, né? Normalmente a pessoa sempre quer ir para mais e nunca quer dar um passo para trás, né? Grande parte das validações aqui nos Estados Unidos, os Estados Unidos não autoriza que a pessoa já valida e já inicia a profissão. Vai ser o órgão regulador daquela profissão vai sempre solicitar que ela faça algum estágio. Então, de toda forma, ela vai ter que fazer o estágio, com diploma validado ou não. Sim, até para testar realmente a capacidade, né? Naquele período. Porque Né? é outra cultura, né? Aqui é outro tipo de trabalho executado, né? Às vezes são as mesmas matérias. Eu, por exemplo, fiz muitas matérias que tem aqui nos Estados Unidos, mais no mestrado do que na graduação, mais no mestrado do que na especialização, apesar que na especialização teve algumas matérias que eu consegui validar, mas, assim, a parte prática é muito diferente. Hoje, a grande parte do meu público é brasileiros, mas, mesmo assim, o tipo de atendimento é diferenciado, o tipo de sistema que a gente utiliza é diferenciado, é outra advocacia, é muito diferente. Então, é por isso Assim, que eles solicitam que o profissional primeiro atue com algum profissional americano para entender da área, para depois, sim, autorizar ele ser o profissional realmente do que ele quer fazer aqui nos Estados Unidos. realmente, porque os procedimentos, tem muitos procedimentos que são diferentes. Igual no caso, para quem não sabe, e se eu estiver errado também, você pode me corrigir. Nos Estados Unidos, ele tem uma lei federal que ela é muito reduzida e cada estado tem a sua lei própria, não é isso? Tem a Constituição americana que rege o país, mas cada estado tem a sua lei, a sua mini constituição regindo cada estado. Então, é complicado para o advogado, né? Mais ou menos. No Brasil também é assim, mas só que no Brasil existe mais leis federais e no Brasil a grande parte das leis são escritas, né? Então, o que está escrito é o que vale. Aqui nos Estados Unidos, mais são as questões de decisões. Tem determinadas decisões, abre precedente para que aquela região, para que o país, para que aquele estado se cumpra aquilo que foi decidido. Então, aqui nos Estados Unidos é nesse sentido, mas no Brasil também tem as constituições estaduais e a federal também, e todas as normas são regidas pela Constituição Federal no Brasil e aqui nos Estados Unidos. O regime político dos Estados Unidos e do Brasil são muito parecidos. Essa questão dos estados ser mais autônomos, assim, que assusta um pouco o Brasil, porque no Brasil não tem essa autonomia toda, os estados não têm essa autonomia toda. Na pandemia, foi um pouco parecido com os Estados Unidos. Na pandemia, os estados tinham autonomia que o Brasil, a Constituição do Brasil não interferiu, que o governo federal não interferiu tanto. Então, os estados do Brasil conseguiram legislar, conseguiram ter normas de acordo com a necessidade de cada estado, e é o que acontece aqui nos Estados Unidos. Aqui nos Estados Unidos, as normas estaduais são de acordo com a necessidade de cada estado, né? Porque, claro, cada estado tem um tipo de clima, tem um tipo de população, tem um tipo de cultura, mesmo que está dentro do mesmo país, ainda assim existe essa diferença de culturas, assim como no Brasil. E os Estados Unidos respeitam muito mais isso do que o Brasil. E aqui funciona muito bem, assim, cada estado tem suas normas, tem suas carteiras de habilitações, tem suas normas de como tem atendimento médico, serviço público, é tudo diferenciado de cada estado. Então, cada estado tem suas normas. E o governo federal não interfere nisso. Mas tem as normas específicas que é só de matéria federal, como, por exemplo, matéria imigratória. A imigração não é matéria estadual, então nenhum governador de nenhum estado tem autonomia para legislar ou para fazer qualquer tipo de punição a alguma pessoa sobre a questão imigratória dela. Só o presidente da República ou um juiz federal poderia decidir a vida de um imigrante. Então, a imigração é matéria
federal. Então, qualquer estado que legislar sobre imigração não conseguiria cumprir, porque o cumprimento é do governo federal. Ah, entendi. Ah, bem esclarecedor isso que ela está falando, porque no momento, para quem Estou não sabe, palestrando já, estou dando aula, né? Essa entrevista é, com a advogada, mas quem está aqui é a professora. sim, sim, porque é muito interessante, porque, para quem não sabe, nós estamos falando aqui em final de junho de 2023. Para quem estiver assistindo no futuro, Sim. nós estamos falando aqui em junho de 2023, e agora em julho entra na Flórida uma lei muito polêmica aí que o governador está implementando, chamando o apelido de lei anti-imigrante, anti-imigração, que no fundo está fazendo mais pânico no pessoal do que deveria, né? A Flórida faz divisa com Cuba, né? Então tem muitas pessoas que vêm da fronteira também, né? De outros países, de Cuba também. E é um estado que também precisa também conter esse avanço de imigração ilegal. Os Estados Unidos também faz campanhas assim, de impedir que os Estados Unidos sejam um campo, um espaço para a imigração ilegal. Os Estados Unidos sempre fez campanhas nesse sentido. Então, essa lei aí, ela só reforçou algumas questões que o governo federal já fazia, só que o Estado está tratando isso como autonomia estadual, e nessa lei não tem essa autonomia estadual para conduzir nenhum imigrante, nem deportar, nem fazer nada disso. Assim. O máximo que ela pode fazer é passar informações para o órgão responsável, que é o ICE Immigration, e esse órgão responsável que sim poderia fazer algo contra essa pessoa que está ilegal. Mas assim, o processo imigratório ele tem todo um parâmetro, ele tem todo um passo a passo. Esses filmes, essas novelas aí que passam no Brasil, principalmente, tem um seriado também na Netflix que eu não me lembro, acho que é Nacional Evil, se eu não me engano é esse nome, mas que trata das questões migratórias no governo do Trump, onde o agente da imigração, o policial da imigração batia na porta, pegava os imigrantes, algemava e levava. Isso aí, gente, acontece, mas quando já existia um processo imigratório, já teve todo um procedimento de anos, de 10 anos. Um processo imigratório como esse não dura menos de 10 anos. Vai verificar se a pessoa tem algum recorte criminal, se ela passou por alguma questão de falsidade ideológica, se ela enganou a imigração de alguma forma, se ela cometeu algum crime contra a imigração, cometeu algum crime aqui em solo americano, aí sim pode ser que esse agente vai lá, bate na porta e pega a pessoa e algema. Fora isso, se a pessoa está aqui nos Estados Unidos, só sem status, por exemplo, com presença ilegal, ou talvez que veio pelo México e não se legalizou, realmente ela está ilegal aqui nos Estados Unidos e não cometeu nenhum crime, isso não vai acontecer. Essa deportação não vai acontecer, porque os Estados Unidos vai dar muita chance para essa pessoa imigrar. Inclusive, tem até um projeto de lei, eu fiz um vídeo também sobre isso, que é a lei da dignidade. Essa lei da dignidade, o governo federal está propondo para as pessoas que estão aqui há mais de 5 anos pagar os seus impostos e fazer a sua legalização. Já está em andamento, já foi votado na primeira casa legislativa, está faltando mais algumas votações para virar realmente uma lei. Então, já é Que uma bacana. oportunidade que os Estados Unidos está promovendo para essas pessoas, como outras oportunidades que os Estados Unidos promoveu. Em 2011, os Estados Unidos promoveu uma anistia para os imigrantes que estavam aqui há 10 anos. Então, sempre vai ter políticas públicas assim para legalizar imigrantes que estão aqui que não têm nenhum histórico criminal. Então, para deportar alguém, essa pessoa tem que ter um histórico criminal, ela tem que não ter cumprido as normas que foram impostas para ela, por exemplo, comparecer nas cortes, nas audiências, tem todo um procedimento. Então, quando a imigração chega lá, algemando alguém, levando, igual eu vejo reportagem quando eu estava no Brasil, né? Hoje em dia eu não assisto tanta reportagem do Brasil, mas quando eu vi reportagem falando assim, chegou um ônibus com vários deportados, assim. Então, para chegar nesse ponto, teve um processo migratório para saber se realmente aquela pessoa é passível de deportação ou não, ou se ela tem a oportunidade de continuar nos Estados Unidos, se ela vai ter o perdão, se ela tem possibilidade de se legalizar. Então, o próprio Estados Unidos está preocupado em legalizar as pessoas, ao contrário de que muita gente pensa,
que os Estados Unidos é um país tirano, que quer deportar as pessoas, que não tem essa empatia, não é isso. Os Estados Unidos é constituído de imigrantes, e os governadores, o presidente da República, ele tem essa noção. Ele sabe que os imigrantes que constroem o país, e esses imigrantes que estão aqui nos Estados Unidos, mesmo de forma ilegal, vão ter a oportunidade de se legalizar, e isso pode acontecer até antes da própria deportação. Então, a deportação é algo extremo que acontece, não é algo comum, assim, como se parece. Mas, é claro que chega ônibus de deportados, é claro que chega, porque são muitas pessoas que vêm para os Estados Unidos, que já cometeram crime aqui nos Estados Unidos ou fora dos Estados Unidos, e que não é interessante para os Estados Unidos. Os Estados Unidos vai deportar sim. Agora, muitas outras situações de pessoas que são trabalhadores, mas que estão ilegais, provavelmente essas pessoas não vão ser deportadas. E diferente do Brasil, quando você tem qualquer tipo de infração leve, você tem que se deportar, você tem que se apresentar na corte, é assim que funciona? Uma infração de trânsito, um acidente, alguma coisa, você tem que ir marcado para você se apresentar na corte. É aqui o contrário do Brasil, quando tem alguma multa de trânsito, multa do policial, assim, eles marcam a corte, né, que é uma audiência, e aí sim, você tem um processo para responder na justiça sobre aquela infração. E aquilo fica ali no seu apontamento, né, de habilitação. Então, se você tirar qualquer outra habilitação em outro estado, vai estar constando também. E isso impede da pessoa que quer fazer algum serviço de delivery, quer utilizar de alguma forma a sua habilitação, isso também vai estar constando ali, e isso é verdade, sim. Qualquer multa que tiver, principalmente multa em roadway, né, nessas rodovias, eles passa a corte para a pessoa na mesma hora ali da multa e já coloca a data da corte ali, ou então chega pelo correio para você a data, você tem que comparecer. Se você não comparecer, você pode perder a sua carteira de motorista e tem as penalidades, né? Além de multa em dinheiro, ainda você pode responder criminalmente por ter não ter cumprido uma ordem judicial. Não ter comparecido lá. Eu assisti um vídeo de uma imigrante que ela entrou pelo México. E ela foi, os agentes imigratórios, isso é a história que ela conta, que marcou lá, né? Agendou que ela ia ter que comparecer na corte para ela aguardar a carta. E ela mudou de estado. Ela mudou de estado, foi para outros estados e começou a morar lá. E um belo dia encontraram ela numa infração de trânsito mesmo. O guarda parou ela, tal, uma abordagem normal. Ela estava sendo procurada por não ter comparecido à corte, né? Isso acontece. Na verdade, assim, se a pessoa estiver ilegal ou estiver fora de estado, se ela tiver uma corte de trânsito, isso não é causa dela ser deportada. Isso não é causa dela ser deportada. Porque, na verdade, o agente de trânsito ou na corte sobre essa infração de trânsito pode passar para o ICE Immigration, que é o órgão responsável por deportações, pela fiscalizar imigração, e aí sim pode abrir um processo contra ela, porque ela está irregular, e aí pode existir esse processo de deportação, mas é um processo, né? Ela pode se explicar, ela tem os recursos e tem todas as chances de conseguir se manter nos Estados Unidos. Mas no caso dessa pessoa aí que você está falando, ela descumpriu uma ordem antes dessa corte, né? Então, aqui nos Estados Unidos, a ordem se cumpre, né? Eu não gosto de ficar comparando muito com o Brasil, ao contrário do Brasil, mas tem hora que não tem como, eu tenho que falar, ao contrário do Brasil. O Brasil é um país um pouco mais flexível nesse sentido, né? Eu sou jurista, eu posso falar com propriedade. O Brasil tem leis escritas que não funcionam. Aqui nos Estados Unidos, a grande maioria das leis não são escritas, mas as normas, as palavras, uma ordem, são muito mais cumpridas do que uma lei escrita do Brasil. Então, se ela não recebeu essa carta, mas ela tinha conhecimento de que existia uma corte que ela teria que comparecer, ela tinha a obrigação de buscar esse conhecimento. É por isso que os Estados Unidos não têm muita tolerância com imigrantes ilegais, porque o próprio Estados Unidos já disponibiliza muitas informações sobre imigração. No site oficial tem sobre imigração, tem um aplicativo que todo mês, entre o dia 8 e o dia 15
de cada mês sai um boletim informativo como que está o andamento processual de cada tipo de visto. Então, assim, Olha, os Estados Unidos ele promove políticas públicas. Eu faço parte de uma comunidade de imigração onde se juntam vários consulados, inclusive do Brasil, para difundir, para expandir o conhecimento de imigração dos Estados Unidos para todos os países do Haiti, Índia, Canadá, países menos favorecidos como o nosso, Brasil, e ainda assim os brasileiros ainda insistem em vir pelo México, ainda assim os brasileiros insistem a permanecer aqui nos Estados Unidos sem status, sem buscar informação, saber como se legalizar. Então, os Estados Unidos ele está promovendo o tempo todo essas informações. Então, essa pessoa que você viu esse vídeo aí, com certeza os Estados Unidos pode ter o órgão que é o ICE Immigration, pode ter tentado entrar em contato com essa pessoa várias vezes. Pode ter mandado carta, pode ter tentado ligar, pode ter deixado contato, ligado para os contatos que ela deixou, pode ter tentado várias vezes e talvez ela ignorou. Essa é a justificativa que eu acho que pode ter acontecido. E deixa eu sim, falar para você. nessa forma aí, sim, o risco de ser deportado é muito grande, porque os Estados Unidos, as pessoas daqui, os americanos em si, eles dão muita importância à confiança. Quando você vai tratar de alguma situação assim, se você quebra essa confiança, por exemplo, no caso dessa menina, né, dessa pessoa aí, quebrou a confiança dela não ter comparecido podia ter sido uma audiência mínima, uma corte mínima, e não compareceu, isso é muito difícil de ser revertido, porque aí os Estados Unidos, como se os Essa tivesse dado uma confiança para alguém e essa confiança foi quebrada. Sim, mas a história, graças a Deus, o caso dela vem a reforçar o que você está falando da chance que os Estados Unidos dá, Sim. porque ela conseguiu comparecer, ela ficou presa Justificou, né? um tempo, aí o agente dela, do ICE que aprendeu, marcou uma data de audiência, falou, eu estou confiando na tua palavra que você vai comparecer, eu vou estar lá no dia. Ele compareceu, ela fez a defesa dela, que ela mudou, ela não recebeu notificação, ela não sabia, alguma história mais ou menos assim, e ela conseguiu reverter. Ela não foi deportada, ainda bem, né? Sim, a confiança aqui nos Estados Unidos é em todos os aspectos, assim. Eu mudei há pouco tempo, né, como eu disse aí, e aí eu fui solicitar um serviço de internet, aí eu cheguei lá, falei com o rapaz, tudo, ele me deu todas as informações, me deu o aplicativo lá que eu queria cadastrar, ele me deu os aparelhos, né, que é o modem e tudo, numa caixa, tudo lacrado, e falou assim, você entra no site, cadastra suas informações aí de cartão, de tudo, e depois você vai pagando por aí mesmo. Aí eu pensei, gente, aí se eu resolver não fazer o cadastro e não quiser usar, tipo, esse equipamento todo que tá dando aqui, cabos, tanta coisa, assim, que vale dinheiro, né? Tipo, esses equipamentos todos aqui, tipo, tá me dando de graça, né? Porque se eu não utilizar o serviço, não vai ter benefício para a empresa, assim, né? Então é algo assim que jamais funcionaria no Brasil, né? Pelo menos hoje, né? Eu espero que um dia o nosso país chegue nesse nível de confiança com as pessoas e de que né, possa também ter a população ter esse benefício, né? De eu não precisar de uma pessoa vir na minha casa fazer uma instalação, eu mesmo fazer, assim, uma coisa tão prática, assim. Então, tem várias situações aqui nos Estados Unidos que eu percebo assim, gente, como que a confiança aqui é tão depositada nas pessoas. Uma coisa que devia ser normal para todo mundo, que é respeitar o que é seu, o que é seu, o que não é um seu, você não mexe, que é uma coisa é uma coisa tipo que eu aprendi quando criança e eu ponho em prática na minha vida e que você vê outras pessoas que, nossa, não respeita o espaço do outro, não respeita o patrimônio do outro, a lei do silêncio, e você fica tão triste quando você vê que eles não obedecem isso no seu país, e você vê alguns outros países que você vê depoimento de pessoas que funciona, você fala, poxa vida, aqui poderia ser assim também, né? Sem dúvida. Você me disse que quando eu cheguei aqui que eu me surpreendi, uma das coisas que eu me surpreendi também, né,
foi que nas casas, assim, ficava as caixas, né, de delivery, caixa de televisão, aquelas televisões zonas, assim. Hoje eu não vejo mais, assim, principalmente aqui na Flórida, eu acho, que porque aqui na Flórida tem muitos imigrantes, mas assim, lá no norte tem muito isso, assim, aquelas casas assim, e com os pacotes, aqueles pacotes grandes de TV, de tanta coisa na porta, assim, na rua, tipo, ninguém vai Não tem, pegar, né? não tem muro, não tem cerca, né? É a gramado e a porta da casa da rua. E eu já vi alguns vídeos assim de delivery, o cara vai lá, põe a sua encomenda, o que for lá, se é televisão, na porta, tira uma foto que entregou e vai embora, e larga lá, né? Sim, e é super seguro, né? Porque ninguém vai pegar. Eu acho tão fantástico isso. É fantástico mesmo. Queria muito Ai, que meu país fosse assim. Eu espero ainda que meu país chegue num nível. Eu não sei se a ah, minha com fé em Deus. geração vai assistir isso, não sei se eu vou estar viva para assistir isso, mas a minha parcela de contribuição para isso acontecer, eu vou fazer. É o que eu já faço aqui nos Estados Unidos, para ajudar as pessoas que querem migrar para os Estados Unidos, chega aqui de forma consciente e saber de todos os direitos dela, mas também as pessoas que também não têm intenção de migrar para os Estados Unidos, eu sempre posto alguma matéria, algum conteúdo que faz as pessoas refletirem sobre isso para transformar o nosso país num mundo melhor também, né? Sim. E hoje em dia já está bem estabilizada aí e você adotou já os Estados Unidos como sua segunda casa. Sim, eu acredito que sim. Eu não vou dizer que nunca vou sair daqui assim, porque eu gosto muito de expandir os meus conhecimentos, expandir a- tudo que a vida tem para me oferecer, principalmente em questões profissionais. Então, não posso falar sobre isso. Eu tenho alguns clientes em Londres, tenho bastante clientes na Europa, então se eu mudasse dos Estados Unidos, talvez a Europa seria minha próxima moradia. Mas sou apaixonada pelo Canadá também, então talvez eu moraria no Canadá. Então não posso dizer que aqui é minha moradia fixa. É, mas eu sou muito grata por tudo que os Estados Unidos me oferece. Sim, os Estados Unidos têm uma forma de lidar, pelo menos na minha profissão, bastante parecido com o Brasil. Isso me traz muito conforto em atuar aqui. Eu aprendo muito, né, com as diferenças, é claro que existe também, mas o ordenamento jurídico dos Estados Unidos é bastante parecido com o Brasil. E isso me traz facilidade de atuação e tudo. E quando eu chego nesse conforto todo, assim, eu acabo ficando muito desanimada. E eu gosto de desafio. Então, pode ser que vai chegar um dia que eu vou achar tudo tão comum aqui nos Estados Unidos, assim como eu achei no Brasil, e pode ser que eu busque outras alternativas de moradia e de executar meu trabalho. Talvez o Canadá não seria tão diferente dos Estados Unidos, mas a Europa, sim. Sim, que é uma cultura. O Canadá acho que lembra um pouco, né, a cultura americana. Já na Sim, Europa já a cultura é bem diferente. Até o inglês lá da Inglaterra, ele é diferente, né? sim, sim, com certeza. Os sotaques deles, né, são diferentes. O nosso próprio português, né, o nosso português de Portugal, o nosso português do Brasil é diferente do português de Portugal. É verdade. Já entrevistei pessoas lá brasileiros que falam que quando eles começam a falar o natural deles, que para a gente é rápido, que não dá para entender nada, né? E a gente acha que eles falam rápido, né? Eles estão falando normal, né? Normal, é. É a língua nativa, né? Sim. Você falando sobre a sua família, só você que está na América ou você tem mais parentes que vieram para a América? Só eu estou na América, da minha família. E eles não querem vir? Eles vêm para visitar, gostam e tudo. Né? Meu irmão, por exemplo, tem a intenção de imigrar, mas a esposa dele não tem esse sonho. A grande maioria, não. Tem alguns primos que falam que vão emigrar, me solicita ajuda e tudo. Eu ofereço, mas ninguém está muito disposto a viver tudo que eu vivo aqui, né? Porque tem o glamour de viver na América, de usufruir de tudo que esse país tem para oferecer,
Mas tem a parte de imigrante, né? Que é essa parte aí que eu te falei, dos preconceitos. Tem a parte de adaptação, que embora anos se passam, você vive aqui, ainda assim tem essa adaptação. E tem toda a parte também de saber lidar com a cultura americana, né? Os meus familiares falam que eu já sou americanizada até antes de sair do Brasil, porque eu sempre tive o costume de concentrar nos meus estudos, por essa questão aí que eu já te disse aí, por eu entender que eu só conseguiria sair do lugar e só conseguia alcançar o que eu alcanço pelo conhecimento que eu adquiro, e é algo que eu amo fazer. Então, eu sempre me fechei, principalmente quando estou buscando algum conhecimento específico, assim. Então, eu passo o final de semana inteira, lendo livros, debruçado em vídeos, assistindo documentários sobre fazendo resumo, fazendo algum tipo de pesquisa, assim. Então, eu sempre tive esse comportamento mais americanizado, assim, de isolamento, de não ser muito de convívio social, de ter muitos ciclos de amigos. Independente da idade que eu estava, eu já tinha esse comportamento. Então, a minha família sempre fala que eu já tinha comportamento americanizado. E quando eu vim para cá, nesse sentido, eu não senti tanto, mas ainda assim, né, quando tem um Dia das Mães, uma festa junina, igual agora, né, que no Brasil está tendo essas festas aí, a gente acaba sentindo um pouco essa diferença, né? Eu sinto muito essa diferença, embora eu não seja tão festiva assim, mas eu sinto essa diferença. E viver aqui na América é saber lidar com a sua própria solidão, mesmo que você está com familiares, mesmo que você tem família dentro de casa, mas ainda assim, amigos, vizinhos, assim, você não vai ter esse mesmo convívio que a gente tem no Brasil, assim. Então, você tem que acostumar com isso. Então, eles não estão acostumados com isso e grande parte da minha família não estão dispostos a pagar esse preço para viver tudo que eu vivo aqui. Você sente mais falta das festividades ou de algum tipo de comida específica? Olha, eu sinto dos dois. A comida, tem alguns, aqui na Flórida tem alguns mercados brasileiros que são similares às comidas do Brasil, né? Tem algumas comidas similares, assim, mas não tem o mesmo gosto, não. Tem o mesmo tempero, não, mas é parecido. Então dá para matar um pouco de saudade. Mas eu já acostumei bastante com comida americana. Eu acho que eu não sinto muita falta, assim. Mas às vezes eu fico com vontade de comer um arroz e feijão. Aí tem um restaurante aqui perto da minha casa. Aí eu vou lá e como e mato a vontade, mato a saudade. Mas Qual que é a não dieta, é igual do Brasil, não. qual que é a E aqui, dieta básica do americano aí no café da manhã, no almoço? Como que funciona? Qual é o costume deles? aqui eles tomam café e só jantam. Então, assim, o café é bem reforçado, né? Eu tenho família do Nordeste, inclusive eu sou do Nordeste, né? Embora fui criada em Minas Gerais. É bem parecido com o Nordeste. Tipo, eles fazem um café da manhã bem reforçados, assim. Não sei se você sabe como que é no Nordeste, mas lá eles comem como se fosse almoço de manhã. E aqui é assim também. Eles fazem bacon, né? Com bread, pão, manteiga e ovo. É bem um prato bem assim, com ovo, pão, bacon, creme cheese, um prato mesmo. E com café gelado, um café gelado, que eu ainda não acostumei tomar esse café gelado, ou um café com creme. Café, café gelado ou um chocolate quente com creme. Esse é o café da manhã que os americanos costumam tomar aqui. Praticamente uma refeição. E aí, na hora do almoço, que seria o for lunch, eles fazem só um lanche mesmo, não é almoço de comida arroz. Quer dizer, eles não comem arroz e feijão, né? Mas assim, só lanches mesmo, rápidos, assim. E aí o jantar. Aí o jantar, às vezes, é uma carne, com uma salada, um legume, assim. Ou talvez sanduíche mesmo, mais um outro prato, como se fosse de café da manhã, com pão, nuggets, barbecue, que são os molhos que eles usam muito aqui. O que eles comem, tostilhas, que é como se fosse uma tapioca, mas só que é com massa parecida com de pizza, que é
feito também como se fosse uma panqueca, tem panquecas no jantar. Essa é a comida americana. E como você lida com essa dieta? Você faz com essa dieta aí da culinária americana, você faz sua própria comida diferente? Você come mais ou menos isso aí? Olha, eu tenho tentado me alimentar melhor, assim, com comidas mais naturais, assim. No Walmart, eles vendem, tem o hortifruti, que é a parte de hortaliça, né? Que tem como diz? As frutas, verduras, aí eu compro e costumo preparar em casa. E eles vendem também as saladas prontas já, embalada, né, a vácuo, então em vasilhas de plástico. Aqui o mundo é muito industrializado, aqui é muito prático as comidas, assim. Essas comidas todas que eu disse para você aqui, elas já vêm embaladas, assim. É muito raro alguém fazer em casa uma panqueca, um ovo, já vem tudo. Às vezes já vem esse prato, esse breakfast, que seria o café da manhã, já vem pronto, num prato já plastificado, tudo pronto, é só esquentar no micro-ondas e tal. Então, eu tenho tentado quebrar esse ciclo de industrialização e tentado voltar para a origem do meu país. Até por solicitação da minha mãe, ela sempre me pergunta, pede para abrir geladeira, eu abro, mostro para ela para ver se tem alguma verdura, alguma fruta. E eu vou tentando, assim. Eu confesso que durante o dia é muito difícil fazer essa alimentação, assim, natural. Mas no final de semana, normalmente, eu faço uma alimentação mais parecida com a do Brasil. Eu vou nos mercados brasileiros aqui, compro algumas coisas assim que é mais natural assim do Brasil e tento fazer assim, mas durante a semana acabo comendo as coisas dos americanos mesmo. E manda então agora um recado pro pessoal do Brasil e faz propaganda da sua empresa, do seu site. Então, essa semana eu tô com a última semana do movimento EB2NW, né? Que é esse movimento dessa comunidade para as pessoas que querem migrar para os Estados Unidos através das suas qualificações profissionais, sem precisar de uma empresa que contrate os serviços desse profissional. Então, quem tiver interesse, eu tenho um canal no YouTube, né? O meu nome, Nayara Pereira, e tem o Instagram, que é Inayara Pereira também, tem lá o Advogada Internacional. Quem tiver com alguma dúvida e tiver interesse em entrar nessa comunidade, pode entrar em contato comigo, na medida do possível, eu vou respondendo aí. Tem uma equipe me ajudando, que ajuda a responder os directs, os comentários e as solicitações de atendimento. E aí, quem tiver interesse em saber sobre vistos, né? Eu quero muito que os brasileiros saibam mais das opções de visto, saibam mais como se manter legalizado nos Estados Unidos. Pode contar comigo que a minha missão de vida é essa: fazer o meu país imigrar para os Estados Unidos de forma legalizada, pelo amor de Deus. Porque eu vejo brasileiro pagando $30 mil, $20 mil para passar pelo México, gente. Sendo que ele poderia gastar talvez isso, ou talvez um pouco menos, mas para imigrar de forma legal, com a liberdade de poder voltar para o país a hora que quiser, sem precisar passar por esse trauma de vir por uma fronteira. Então, pessoal, olha, saiam da década de 80 e migre para o ano de 2023. Busque conhecimento com uma advogada que tem conhecimento. Porque na década de 80 entendia que não tinha internet, a pessoa não tinha informação, não conseguia o visto, vinha pelo México. Hoje em dia, não tem mais desculpa, né, Nara? Não tem mais desculpa, mas as pessoas continuam vindo pelo México. Ó, se você, mesmo assim, foi barrado meu visto, não sei como que eu vou fazer, vou pelo México? Não, antes, entre em contato com a Nayara e ela vai dar uma assessoria bacana para vocês, dando todas as informações, tirando todas as suas dúvidas e, se der tudo certo, levando você legalmente para a América. Sim, aí vocês vêm aqui no escritório tomar um café comigo. Olha que bacana! Vou deixar no final do vídeo todos os contatos dela, o link do canal dela do YouTube, o link do Instagram dela, para você poder entrar em contato.
Sim, muito obrigada. Eu agradeço o convite. Esse trabalho que você faz é muito bonito, de compartilhar essas histórias de imigração para as pessoas, para motivar as pessoas a chegarem aqui nos Estados Unidos. Você contou a história aí do rapaz que fez tudo, né, sem falar, através do seu canal, né, que ele buscou as informações. Isso é muito bonito. Parabéns por você estar fazendo esse trabalho. Conte comigo sempre que eu precisar. Se tiver alguma dúvida jurídica aí, eu quero poder ajudar as pessoas também. Sim, legal, bacana. Eu que agradeço você disponibilizar o teu tempo. Eu sei que a sua agenda é lotada, você quase não tem tempo, e eu Sim, consegui esse pedacinho aí na sua agenda para você gravar com a gente. Eu sou muito agradecido, muito obrigado. Eu que agradeço. eu agradeço Bom, também. pessoal, manda um recado aí para a mamãe, para os parentes, vai dar um beijo para alguém? Pode mandar. Ah, vou mandar que eu tô morrendo de saudade do meu país. Já tem um tempo que eu não vejo minha mãe, meu irmão, meu sobrinho. Meu sobrinho liga para mim e fala assim: Titia, que hora você vai chegar para a gente ir no shopping? Aí eu falo assim: Ai, ah, vai demorar um pouco para a Titia chegar. Mas faz parte, são escolhas, né? Eu estou vivendo um sonho aqui nos Estados Unidos, assim como muita gente sonha também. Então, a cada sonho a gente tem que abdicar de alguma coisa, né? Porque a cada escolha a gente tem que renunciar a algo. Então, eu renunciei viver isso no Brasil para viver uma outra realidade aqui nos Estados Unidos, que também era o meu sonho. e Obrigada. adorei a sua história de superação, de sair de baixo e conquistar tudo que você conquistou. Você Sim. está de parabéns. Você é um exemplo para muita gente. Isso aí, todo mundo é capaz, todo mundo. Estudante de escola pública, bolsista de faculdade. Eu não tive apadrinhamento de ninguém, eu não consegui apadrinhamento de ninguém. Não tive um tio rico que pagou faculdade para mim, eu não tive um padrinho rico que custeou nenhuma viagem internacional para mim. Eu consegui fazer tudo isso buscando conhecimento. Então, através do conhecimento, qualquer pessoa é capaz de conseguir o que ela deseja. Pessoal, fora do Ninho Brasil, onde a sua experiência é a nossa viagem. Muito obrigado por ficarem até aqui e um abraço para vocês. Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, querida. Tchau, até mais.